é uma medicação que já tem aproximadamente 50 anos e que tem a grande vantagem de ser acessível para a maioria da população brasileira, porque tem um custo baixo. E diferente do que os leigos muitas vezes pensam, que apenas as medicações mais novas, mais modernas, de lançamento recente, são aquelas de melhores resultados de tratamento, o lítio é uma prova diferente disso. É uma medicação que, apesar de 5 décadas que começou a ser fabricado, ele ainda tem uma indicação e grande número de prescrição voltada para pacientes que portam transtorno afetivo bipolar, principalmente para aqueles pacientes que possuem fases da vida com humor depressivo, desejo de morte, dificuldade para realizar suas atividades, alternando com fases de euforia, alegria extrema, gastos exagerados, interesse sexual aumentado, diminuição da necessidade de sono. Portanto, portadores de transtorno afetivo bipolar, com essa oscilação doentia do humor entre extremos depressivos, sem causa, e extremos de euforia, têm ótimos resultados com o uso do lítio. O lítio ou carbonato de lítio não causa dependência pelo uso, ou seja, é possível reduzir doses para o indivíduo que tem essa possibilidade ao longo do tratamento e até a retirada ou substituição dessa medicação, sem que ocorra abstinência, tolerância ou sintoma próprio de substância que causa dependência. O carbonato de lítio tem uma característica muito importante. Portadores de transtorno afetivo bipolar possuem, em comparação à população geral, um risco aumentado de suicídio. E carbonato de lítio é uma medicação que reduz o risco de suicídio nos pacientes que estão usando com a finalidade de estabilizar o humor, com a finalidade de reduzir estas mudanças doentias bruscas entre tristeza e euforia. De fato, algumas pessoas têm o aumento de peso na mesma época que estão usando o lítio. Geralmente, o aumento de peso, por consequência do uso da medicação lítio, é pequeno, em torno de no máximo 4 quilos. Mais uma vez, então, para a redução e a manutenção de um peso adequado e saudável, necessariamente todos os pacientes devem ser encaminhados e orientados a terem também atividade física regular e de preferência supervisionada por um professor de educação física. Em relação ao uso do lítio por longo prazo, várias pessoas me perguntam se isso vai ter como alguma consequência muito importante para a vida. E eu costumo dizer que as consequências do transtorno afetivo bipolar não tratado seguramente são muito mais severas do que uma ou outra consequência pelo uso do lítio por longo prazo. Até porque, outra pergunta muito repetida que me fazem: por que alguns pacientes, mesmo já estando em algumas fases em que, mesmo portando transtorno afetivo bipolar, não possuindo mais as grandes oscilações do humor, ainda continuam com a prescrição e com a recomendação médica de uso do carbonato de lítio? Isso acontece porque em psiquiatria existem as chamadas fases de manutenção do tratamento. Isso significa que, mesmo em períodos que o portador de transtorno afetivo bipolar não esteja com sintomas dos extremos, ou de depressão, ou de euforia, há necessidade de uso da medicação para prevenir esta piora ou para um polo ou para o outro. Portanto, isto tem indicação clínica com reconhecimento por vários estudos da comunidade médica científica internacional. Concluindo, carbonato de lítio é uma medicação com aproximadamente 50 anos de vida, de existência, tem uma indicação muito boa do transtorno afetivo bipolar, em que o paciente experimenta doentiamente fase de depressão, alternado com fase de euforia. Ele geralmente é usado por períodos médio a prolongados e tem indicação sim de manter o uso
mesmo não estando nem na fase de depressão, nem na fase de euforia, com a finalidade de prevenir migrar para uma dessas fases.